The UAE is now entering the second week of a conflict it did not initiate, facing daily attacks while trying to stop the crisis from spiralling into a wider regional war. I spoke with Lana Nasebi, the UAE Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs and its former ambassador to the United Nations, about the country's response to those attacks, where its red lines are, and how the country is working to protect itself under daily missile attack. We've had an incredibly challenging 14 days. We're 2 weeks into this conflict that, as you said, we did not want to be drawn into. In fact, we were very engaged in diplomatic efforts prior to this escalation to try and avoid a conflict in the region. But now that it has happened, I think the UAE has demonstrated 2 or 3 things. First of all, that it prioritizes the protection, the security and the well-being of its resident and Emirati population. Second, you've seen that our economy is very resilient. So people are back at work. We will have a bounce back in our economy this year. I have no doubt about that. It is a safe place to work and do business. And thirdly, you see that everyone has rallied around the model that is being attacked in the UAE and the Gulf as islands of stability and prosperity. No one is signed up to the model that Iran is propagating with its illegal and unlawful attacks on all the Gulf region, which have been egregious. I think the priority right now is defending the country against these attacks and ensuring it doesn't disrupt normal life. But of course, we have been preparing for various scenarios in a very turbulent region for decades. So these are not new plans. We have had contingency plans in place since prior to this point. In terms of Europe and the partners that are helping, without compromising national security or elements like that, how are you protecting the nation and how are the international partners involved? I think they're coming in because they recognize that UAE interests are in fact global interests. They're, of course, the wider regional stability of Europe and the Eastern Mediterranean is incredibly important. But globally, the Straits of Hormuz, a fifth of the world's energy supplies, passes through that narrow waterway. And this has an impact on not only global energy prices, but global food security and food supplies. The UN has estimated that there's been an 18% increase in their ability to give aid to those most in need in terms of food insecurity, for example, as a result of this. So Iran must not be allowed to hold the global economy hostage by its rogue state behavior. Is there a red line in all of this? I think fundamentally the red lines are the security, the prosperity, the well-being of our Emirati community and our expatriate community here. We consider all of them part of this country and they deserve our protection. So that is our red line. Don't touch this model. O Estreito de Hormuz, apesar de ser uma rota navegável, está a começar a tornar-se numa verdadeira mina geopolítica. 1/5 do petróleo mundial passa por aqui. Para Washington, qualquer interrupção significa preços mais altos no combustível e inflação, um pesadelo para as próximas eleições intercalares. Para o Irão, esta passagem marítima é a sua maior vantagem. Teherão prometeu que não permitirá que um único litro de petróleo chegue aos seus inimigos. Em resposta, os Estados Unidos afirmam ter destruído 16 navios iranianos que lançam minas. Mas nada disto é novidade. Quem quer uma aula de história? As minas são uma arma dos pobres na guerra naval. São perigosamente baratas. Minas de contacto básicas podem custar apenas alguns milhares de dólares. Mas podem incapacitar um navio de guerra de milhares de milhões de dólares ou um superpetroleiro em segundos. Durante a guerra Irão-Iraque, na década de 1980, também conhecida como a Guerra dos Petroleiros, o Irão encheu essas mesmas águas com minas para interromper as exportações iraquianas. E em 1988, depois de uma fragata norte-americana quase ter sido afundada por uma mina iraniana, o governo de Ronald Reagan respondeu com firmeza lançando a Operação Praying Mantis. Os historiadores dizem que num único dia a Marinha dos Estados Unidos desferiu um golpe devastador à frota operacional do Irão. A mensagem era clara: mexem com o petróleo, perdem a vossa marinha. Devido às interrupções no Estreito, o Iraque, que depende do petróleo para 90% da sua receita, agora explora desesperadamente rotas alternativas através da Síria, Jordânia e Turquia. Para a Europa, esta crise prova que trocar o petróleo russo pelo crudo do Golfo é simplesmente trocar uma dependência por outra.
Será que este cenário sinaliza um renascimento da energia verde offshore? Na verdade, se o argumento climático se tornar muito polarizador, pode ser uma questão de soberania militar, mas também energética. Está em curso uma etapa histórica para a Grécia no setor espacial. Um cientista grego vai integrar o programa de formação de astronautas da Agência Espacial Europeia. Adrianos Golemis atravessou o limiar do Centro Europeu de Astronautas em Colónia após um processo de seleção muito exigente, durante o qual se destacou entre mais de 22 mil candidatos. Έχουμε καλά νέα. Η Ελλάδα, εκτός από την φυσική της παρουσία στο διάστημα με τους μικροδορυφόρους, φαίνεται να αποκτάει, να μπαίνει σε μια διαδικασία να αποκτήσει πλέον και ανθρώπους στο διάστημα. Όντως, ο Ανδριανός είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου όπου όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί διαστημικές αποστολές όντας και γιατρός. Ο ίδιος, το τελευταίο διάστημα αναζητήσαμε τρόπους να υποστηρίξουμε την παρουσία του σε προγράμματα εκπαίδευσης, προκειμένου πλέον να δρομολογηθεί και η συμμετοχή του σε μια τέτοια αποστολή. O ministro grego da Governação Digital referiu que este passo pode inspirar a nova geração. Είναι πολύ σημαντικό βήμα γιατί θα ήταν καλό να θυμηθούμε που ήταν η Ελλάδα σε όλο αυτό το διαστημικό πρόγραμμα πριν από λίγα χρόνια. Που μόνο ως ανέκδοτο μπορούσαμε τότε να μιλήσουμε για την θέση της Ελλάδας στο διάστημα. Os dados dos satélites são utilizados para previsões meteorológicas mais precisas, entre outras aplicações. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον ψηλά, με τους δικούς της δορυφόρους, με διεθνείς συνεργασίες, με τον στόχο για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα, ανοίγει δρόμους στην καινοτομία και την τεχνολογία. Το μήνυμα είναι σαφές. Το διάστημα δεν είναι πλέον μακριά, είναι απλώς το επόμενο βήμα. Από την Αθήνα και το Euronews, Φέη Δουλγέρη. No centro Onassis, em Atenas, ficamos a conhecer uma faceta menos conhecida do realizador Yorgos Lanthimos. O grego, autor de filmes como Pobres Criaturas ou Bugónia, mestre da imagem em movimento, apresenta a sua paixão pela imagem estática através de uma grande exposição de 182 fotografias. Δεν ήξερα από την αρχή ότι θα με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή καθεαυτή φωτογραφία. Δηλαδή, άρχισα κι εγώ βάζοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό μου ότι τεχνικά έπρεπε να το μάθω και για να προχωρήσω σε αυτό που με ενδιαφέρε πιο πολύ που ήταν ο κινηματογράφος. Και σιγά σιγά μέσα από τη διαδικασία του κινηματογράφου έπρεπε ούτως ή άλλως να χρησιμοποιώ τη φωτογραφία, αλλά μου έδινε και μία άλλη διέξοδο κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των κινηματογραφικών ταινιών. Ένα ρολό φιλμ, να γυρίσεις σπίτι σου, να το εμφανίσεις και να εντυπώσεις δύο φωτογραφίες και να τις κρατήσεις στο χέρι σου και να τις κοιτάξεις, έχει μια πολύ άμεση ικανοποίηση ή απογοήτευση όταν δεν τα έχεις πάει πολύ καλά, αλλά η ικανοποίηση είναι πολύ μεγάλη και άμεση σε σχέση pali με άλλα πράγματα. A exposição está organizada em 4 secções. As 3 primeiras são de fotos de filmagens. A quarta, apresentada pela primeira vez em todo o mundo, é uma série de fotos pessoais a preto e branco, tiradas na zona de Atenas ou nas ilhas gregas. I think the most interesting thing, the most compelling thing about this show is the notion that you have this extraordinary cinematic master. And little known is the fact that in the last 5 or 6 years, he's been using a still camera as well. He's been making his own photographs alongside the sets of his films, but most significantly, he's also been making personal work. And there is a relationship between the cinema and the still photographs. Espanha pretende introduzir uma nova ferramenta concebida para medir o discurso de ódio nas plataformas digitais, confirmou o presidente do governo espanhol na quarta-feira. No lançamento da Ódio, Pedro Sánchez explicou que este é um sistema concebido para analisar como as mensagens de ódio se propagam nas redes sociais e para avaliar o papel dos algoritmos na amplificação de conteúdos polarizadores. A ferramenta visa gerar indicadores para acompanhar a evolução do discurso de ódio online, identificar padrões de propagação e compreender melhor como certas dinâmicas das plataformas contribuem para a polarização.
Esta iniciativa faz parte de uma estratégia governamental mais ampla que visa melhorar a supervisão das empresas de redes sociais e reforçar a segurança na internet, especialmente para menores. No início de fevereiro, Sánchez anunciou a intenção de proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, uma medida que obrigaria as plataformas a implementar sistemas mais rigorosos de verificação de idade. No entanto, a Comissão Europeia alertou recentemente os Estados-membros que as medidas para controlar as redes sociais não devem ir além do quadro comum da União Europeia. Quase todos os glaciares austríacos recuaram nos últimos 2 anos à medida que os analistas alertam para a evolução dramática que se tem verificado nos Alpes. O último relatório do Clube Alpino Austríaco revela que apenas 2 dos 96 glaciares do país se mantiveram estáveis, enquanto alguns perderam mais de 100 metros de comprimento. O Pass Terza, o maior glaciar da Áustria, mostra sinais visíveis de desintegração, na sequência de uma tendência de longo prazo de redução significativa em área e volume. Desde 2015, a vizinha Suíça viu os glaciares encolherem 1/4, com mais de 1000 de pequenas dimensões a terem desaparecido por completo. Níveis de calor recorde associados a uma escassez de neve aceleraram o degelo. Algo que, segundo os especialistas, terá implicações para o abastecimento de água potável e a produção de energia. O Clube Alpino considera que este facto é um alerta para os decisores políticos.